Livro do Jó, capítulo de número 31. O tema é: Jó declara sua integridade. O Jó alega que ele não cometeu pelo menos 3 tipos de pecados que aqui são abordados. Número 1, ele não pecou em seu coração, isto é, não cometeu o pecado psicológico. Número 2, não pecou contra o seu próximo, ou seja, não pecou contra os seus vizinhos. E número 3 e último, ele não pecou contra Deus, contra o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Pecado esses que são comuns aos homens. São pecados que fazem parte da natureza humana. Mas, com base nestes versículos aqui que eu vou estar lendo, Deus está nos alertando a buscar nele condições para resistirmos essas tentações. Assim como Jó, ele não se deixou levar por essas tentações. Assim como Jó superou esses grandes pecados. E detalhe, Jó viveu numa época quando a graça de Deus não estava à disposição do homem, tanto quanto nos nossos dias. Onde Paulo descreve Jesus Cristo se manifestando cheio de graça e dispensando sobre nós graça sobre graça de forma superabundante. Os pecados, portanto, que o Jó alega não ter cometido são esses 3. Primeiro tipo de pecado, ele não pecou com o coração, se encontra no capítulo 31, versículo 1 ao 12. Diz assim: fiz aliança com meus olhos, como, pois, fixaria numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não há perdição para o iníquo e infortúnio para os que praticam maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro coma. E seja arrancado os renovos do meu campo, se o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher, se andei a espreitar a porta do meu próximo, e tomou a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Jó não cometeu pecado em seu coração. O pecado que, segundo Jesus Cristo, trata-se de um pecado de adultério, de fornicação. Disse Jesus: todo aquele que atentar numa mulher com más intenções já cometeu adultério com ela. Segundo tipo de pecado é o pecado que ele não cometeu contra o seu próximo, contra o seu vizinho. Diz o seguinte, a partir do versículo 3 ao 23. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vir perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão e por ver apoiado pelos juízes da porta, então caia
caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Seria o mesmo que dizer que meus braços sejam arrancados dos meus ombros. Versículo 23, para terminar. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar sua majestade. Ou seja, o Jó não pecou contra o seu próximo, contra seu vizinho. A Bíblia fala em Provérbios que antes um vizinho próximo do que um irmão distante. Terceiro tipo e último de pecado que ele não cometeu, segundo a alegação dele, foi pecar contra Deus. Versículo 24 ao 34. Se no ouro pus minha esperança e se disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isso seria delito e punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar minha boca pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoteava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se com Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Versículo 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Então, até aqui. Exatamente, o Jó, ele não cometeu pecado, segundo ele, contra Deus, contra o Todo-Poderoso, que implicaria nesse contexto em estar desviando a sua adoração, canalizando o seu foco de adoração, de louvor e gratidão para aquilo que estão no contexto da criação, da criatura, e não o seu Criador. Porque a adoração única, recomendável e aceitável por Deus é a adoração que foca Deus como único Deus, como único Criador, como único Senhor dos céus e da terra, digno, único digno de adoração. Disse Jesus para o próprio Satanás: adorarás só ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então nós vemos que o Jó estava em um confronto, mesmo que sem ter consciência, contra o próprio Satanás, inimigo de Deus e de toda a raça humana. E o Jó prevaleceu. Claro, o maior interessado que o Jó pecasse, com o seu coração, pecado psicológico, era o próprio diabo, como continua interessado em nos levar a pecar nesse sentido. Mas o Jó afirmou que fez uma aliança com seus olhos. Ele começou falando isso. E jamais fixaria numa donzela. Nós temos que fixar os olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E quanto à questão número 2 do pecado contra o próximo, nós temos que amar o nosso próximo. A Bíblia está cheia disso, de recomendações, nas quais nós somos exortados a amar o nosso próximo.
a fazer o bem a Ele, a orar por Ele, a ver Ele como extensão da nossa própria vida. Foi assim que Jesus fez e nos ensinou a fazer. E o terceiro tipo de pecado que ele alega não ter cometido, não pecou contra Deus. Ele não fez da criatura objeto de adoração. Não. Ele adorou o único Deus. O único digno de toda adoração, de todo louvor, de toda majestade, de todo elogio, enfim, de toda a nossa atenção, de todas as nossas forças espirituais. O nosso único Deus, o Criador. O Deus dos céus e da terra. O Deus de Jó. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que continua vivo e reinando para sempre. No controle de tudo. Valério Pontes. Se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém. Deus nos abençoe.